Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Olá. Vamos aguardar a Karina aqui entrar pra gente... Opa! Bom dia. Tudo bem, querida? Tudo bem. Me ouve direitinho? Também te escuto direito. Então tá bom, vamos lá. Vamos aguardar aqui, algumas pessoas já estão entrando. Tá ótimo. Centro Gestáltico já entrou, a Aline, Adalberto. Muito feliz de estar aqui com você. Também, querida. Sempre bom estar com você presencialmente ou virtualmente. É sempre uma alegria, viu? Para mim também. Isso é muito importante para mim. Para quem não sabe, minha gente, a Karina foi minha psicóloga quando eu tinha 19 anos. Tava começando, tava entrando na faculdade, tinha passado no vestibular ainda. Ainda ia começar, mas tinha passado no vestibular. E me acompanhou numa fase muito importante para mim. Muito importante para mim mesmo. Então, minha gente, acho que a gente pode começar, né? Para aproveitar bastante esse tempinho juntas. Bom dia, mais uma vez, para todo mundo que está entrando. Que bom! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A gente está iniciando essa live que faz parte do Gestalt Prosa. O Gestalt Prosa, a gente criou, né, muito antes da pandemia. Ele era um ciclo de palestras, é um ciclo de palestras, e antes era presencial, onde a gente trazia temas, né, relevantes para as pessoas desmistificarem algumas questões da psicologia, né? E aí a gente faz por temporadas, digamos assim. A gente começou antes da pandemia. Na pandemia a gente ainda teve também alguns ciclos. E esse ano a gente resolveu trazer temas bem relacionados ao contexto da psicoterapia, né? E aí a gente já teve uma live sobre o que é psicoterapia de uma forma mais geral. Outra live a gente trouxe alguns pontos para desmistificar o acompanhamento psicológico, né? Hoje a gente vai trazer, a Karina vai trazer o tema como é a psicoterapia para casais. Na semana que vem a gente vai falar sobre luto e perdas, como é que a gente acompanha os processos de luto em psicoterapia. A gente vai ter em junho também uma live sobre como é psicoterapia para adolescentes, em julho para crianças, em agosto para adultos. Então a ideia dessa edição do Gestalt Prosa é apresentar como é o serviço de psicoterapia, né? Como é que a gente trabalha para você que de repente sente vontade de fazer, às vezes fica inquieto, né? Não sabe onde é que está pisando. Então aqui a gente oferece algumas informações iniciais para as pessoas interessadas. E aí eu queria apresentar a Karina, como eu já disse, foi minha psicóloga, com muito orgulho. É psicóloga, terapeuta de casal e família, atua como referencial da Gestalt Terapia. A Karina faz parte da rede CGF de psicoterapeutas, né? É uma rede que tem vários profissionais espalhados aí pelo Brasil. A Karina é daqui de Fortaleza, mas mora há muito tempo no Rio, né, Karina? E também atua com referencial da abordagem sistêmica, que é super importante para quem trabalha com sistemas íntimos, né? E ajuda casais e famílias a resgatarem o amor genuíno em suas relações. Eu acho muito linda essa expressão, né? De resgatar o amor genuíno nas relações. Psicoterapeuta, professora nos cursos de formação em Gestalt Terapia e é supervisora também do Centro Gestáltico de Fortaleza. Então,
Que bom estar aqui com você. Obrigada. A gente trouxe aqui algumas questões e eu vou trazendo assim os pontos, a Karina vai comentando e a gente vai fazer um bate e volta, né? Tá ótimo, Ju. Ju, então, primeiro de começar os pontos, eu queria eu queria agradecer o Centro Gestáltico de Fortaleza, né, por essa oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre como funciona a psicoterapia nas suas diversas modalidades, né? Uma fala vinda de profissionais que atuam, né? Isso. Então, assim, é bom para o público, né, ter essa informação, né, para se sentir mais seguro, mais acolhido, né? Saber que profissional buscar. Então, eu acho que é uma iniciativa muito legal. Convido aí a todos que acompanhem, né, não só a live de hoje, mas todas aí as que estão por vir, né? Isso, é super importante, sim, e a gente que agradece. Então, vamos lá. O primeiro ponto, né? Para quem é a psicoterapia de casais? É uma pergunta que é muito comum, né? Tanto nas rodas de conversas, vamos dizer assim, de lazer, né? Como também no primeiro contato. Será que a terapia de casal é para mim, né? Será que é isso mesmo que eu tenho que buscar? Então, é para todos os tipos de casais, né? E aí, quando eu digo todos os tipos de casais, desde namorados, né, que estão em conflito, querem se conhecer melhor e buscam a terapia, né, para ter um espaço para isso, para noivos que estão se preparando para casar, mas julgam ainda não estar prontos, né, para dar esse passo, para casais recém-casados. Às vezes a gente pensa assim, mas se eu tive um namoro longo, né? Se eu conheço bem, o início do casamento é um mar de flores, e nem sempre é. Muitas vezes, né? O primeiro ano de casado é um ano bem difícil, né? Um ano de muitas adaptações, né? E é um momento muito oportuno para se buscar uma terapia de casal também no início de casamento. E não só para casais recém-casados, né? Ou no meio da trajetória com filhos, né? Mas também para casais que já estão numa fase de ninho vazio. Também é muito aconselhado nessa fase, né? Inclusive, estou com um casal agora que está justamente nessa fase, né? Eles estão só em casa e querem, vamos dizer assim, recontratar, né? Algumas coisas. Estavam tendo dificuldade de fazer isso sozinhos e buscaram a terapia de casal para auxiliá-los nesse momento, né? É para casais que não são formalmente casados, pessoas de união estável, né? Também. Para casais que namoram ou convivem à distância, eu já atendi casais onde um morava numa cidade, o outro morava na outra, e se viam de tempos em tempos, devido às condições de trabalho deles, que eram muito diferentes, né? E isso estava gerando, vamos dizer assim, uma dificuldade na relação. Outra coisa que eu acho que é importante a gente citar é que é para casais que enfrentam questões de saúde. Às vezes nós somos procuradas porque um dos dois tem um transtorno bipolar ou está passando por uma situação de saúde grave, como um CA, né? Então, também a terapia é esse ponto de apoio, né, para passar por essa fase difícil na relação. É para casais, Ju, que estão com alguma questão de infidelidade. É muito comum a gente receber na clínica, né, um casal que passou por uma situação
de infidelidade e nos procura para conseguir entender a situação, né, e saber como vai fazer daqui para frente, né? Uhum, uhum. Pescando aqui. Pois não. Afetivos também, né? Sim, sim. Para todos os tipos de casais, né? Inclusive casais, né, LGBTI a mais, né? É, eu atendo na clínica, né, tanto casais monogâmicos como não Sim. monogâmicos, isso também é uma Uhum. demanda da clínica, Uma demanda. tá? Uhum. E casais também, que por incrível que pareça, a gente pensa que a terapia de casal não pode ser buscada, mas casais que estão considerando separação e divórcio, né? Sim, Eles ou sim, ainda não estão decididos, né? E buscam ali a terapia de casal como um apoio para tomar uma decisão, ou eles já sim, estão decididos, né? E querem fazer uma separação amigável. sim, sim. Então, um outro público também, pois não. É, até porque a psicoterapia de casal não necessariamente é para gerar uma conciliação, né? Às vezes é exatamente para facilitar um processo de separação mais tranquilo, mais saudável, né? Então, assim, o objetivo da psicoterapia de casal não é conciliar, né? Não é Aham, fazer os casal se encontrar de novo e continuar a relação, não necessariamente, né? aham, Pode ser também para isso. Então, assim, porque às vezes eu já recebi um casal uma vez que ficaram muito nessa dúvida. Eles estavam num processo meio que de separação também, uhum, mas eles tinham receio de entrar na psicoterapia e o objetivo da psicoterapia é exatamente esse, deles se conciliarem. E era uma dúvida que eles tinham, né, da relação. E aí foi quando eu fui até desmistificar na primeira sessão mesmo. Né, que não necessariamente o objetivo, inclusive, a gente pode ir construindo, assim como a gente faz na psicoterapia individual, né? A gente pode ir construindo o objetivo com aquela uhum, pessoa, na psicoterapia de casal também, né? A uhum. gente pode ir construindo o objetivo junto com o casal, Tem né? E sempre isso entra. tem sempre Pode uma falar. demanda inicial, né? Porque para fazer Isso. esse movimento de chegar na terapia tem uma demanda inicial, mas como você Isso. diz, né, Ju, é, essa essa necessidade ela vai sendo identificada, percebida e acolhida à medida em que o processo terapêutico vai andando. Então, com relação Uhum. mesmo a essa questão da separação, às vezes o casal chega em conflito, né? E surge depois essa necessidade, né, de, olha, realmente não dá mais, né? Isso. Uma outra Uhum. coisa que eu acho super importante da gente falar aqui, Ju, é que, às vezes, um dos cônjuges, principalmente os dois, chega de que o terapeuta vai ser um aliado dele ou Sim, dela, né? é Então, verdade. eu estou trazendo o meu marido, a minha esposa, o meu namorado, a minha namorada aqui, porque eu quero que você me ajude a dar um jeito nessa relação, né? É. E eu acho que isso Uhum. é um cuidado enorme, né, que o terapeuta tem que Muito. ter de casal, de não se aliar a um nem ao outro, né? Porque o Isso. objetivo é cuidar da relação. Então, para Da cuidar relação. da relação, eu tenho que ouvir um e ouvir o outro. Eu não posso tomar parte Isso. de um apenas, né? Não, de forma alguma. É muito importante isso, inclusive para a gente olhar para as nossas demandas, né? Também como casal. E às vezes a fala de um me toca mais do que é meu, né? Do que a fala do outro. E muito cuidado que a gente tem que ter também, né? Como terapeuta, para de fato não fazer essa aliança com um dos dois, né? Esse é um dos desafios da terapia de Isso, casal. sim. E isso já, acho que já está entrando no segundo ponto, que são as motivações mesmo, né? Para buscar a psicoterapia de casal. Uma E, delas é essa que você acabou de trazer, né? Às vezes é uma pessoa, do par, que quer fazer essa aliança, quer convencer, me ajude a convencer minha esposa, né?
me ajude a fazer com que ela olhe isso que eu estou vendo também, né? Isso é uma motivação, mas tem muitas outras. Acho que você Sim, já trouxe também a questão da infidelidade, né? isso. Eu acho que tem uma motivação que é muito comum, que é a questão dos problemas de comunicação, né? É, o afastamento, né? Hoje em dia as pessoas estão muito no celular, né? Então aquelas cenas que a gente vê das pessoas na cama, cada um virado para um lado com o celular, Uhum, sentado no sofá, cada um, né? uhum, Olhando para o seu celular. Então a gente vai perdendo essa capacidade de se comunicar com o outro, né? De expressar os nossos sentimentos, as nossas necessidades. Às vezes, apressadamente, a gente julga o que o outro traz, né? O que gera muitos mal-entendidos. Inclusive, uhum. eu acho que é uma dos receios, né, que o terapeuta de casal em formação às vezes tem. Ele diz, puxa, como é que eu vou fazer se eles começarem a brigar na sessão, né? Então, esses conflitos, né, são muito comuns dentro do setting terapêutico. E o casal, sabe, ele não tem que se envergonhar por causa disso, né? Eu já atendi casais que discutiam numa sessão, na outra apareciam super envergonhados, pedindo mil desculpas, né? Porque o terapeuta está preparado, né, para receber isso. O que você traz para a sessão é aquilo que você vive na sua Uhum. relação, né? Sim, Então, assim, exato. falar que não há julgamento do terapeuta, Não. né? A De gente é forma alguma. treinado, isso. A gente é Uhum. treinado, né, para acolher, né? Então, não tenham medo de ir para a terapia de casal, não tenham Uhum. medo de serem julgados, porque o nosso papel é acolher essas dores, que Acolher. são esses escalonamentos, às vezes, de conflito, né? Uhum. Começa numa voz baixinha e depois vai subindo. Sim. Perdas de conexão mesmo do casal, o casal não vai se reconhecendo, porque vai Uhum. cada um cuidando muito da sua individualidade Uhum. e esquecendo de regar, né, Uhum. essa plantinha da relação do amor. Tem até um Uhum. post que eu fiz uma vez de que o amor, né, ele precisa de dois regadores, porque se só um regar, não cresce, né? Então, Uhum. assim, para a relação estar bem, madura, crescer, é importante que os dois reguem aquela relação. Sim. Às vezes Sim. também a demanda é a falta de intimidade, né? Muitos casais vão baixando o ritmo sexual, não sentem, não procuram mais o outro, né? E Uhum. isso gera muito desconforto naquele par, né? Que tem Uhum. maior necessidade ou que sente falta mesmo. E não Sim. é nem só o sexo, sabe, Ju? É também o beijo, o Sim. toque, o Sim. carinho, o abraço, Uhum. sabe? Uhum. Se a gente olhar assim, os casais na rua, no cinema, né? A gente percebe como há um distanciamento, às vezes não estão mais nem ombro com ombro colados, Sim. né? Assim, Sim. O porque andar de não mãos dadas, né? Na rua. O andar de mãos dadas. Sentar no mesmo lado da mesa no restaurante. isso. Uhum. Então, assim, né, acontece essas questões, ou a falta de compromisso. É muito comum também que casais que tenham filhos, né, Sim. Isso que eu ia falar. É. que, assim, sobra pouco tempo, né, Ju? Filhos A demanda da pequenos. maternidade é grande, né? Karina, eu me lembrei de um post que eu vi um dia desse no Instagram, que era a esposa que esperava sempre o marido com muita alegria. Ela esperava sempre ele na porta, né? Sorrindo muito, contente porque o marido estava chegando do trabalho e ele vinha correndo também abraçado. E ela começou a filmar isso todos os dias.
Uhum. Eu achei muito bonito, mas eu pensei, com certeza eles não têm filho pequeno. Porque quando meu marido chega em casa, eu fico muito feliz que ele chega, mas às vezes eu não consigo ir lá e dar um beijo nele naquele momento que ele chega, Sim, né? Porque sim, eu tenho um filho pequeno que quem tem filho pequeno sabe que tem uma demanda muito grande em torno da sim. criança, né? É, E isso pode gerar algumas crises se a gente não tomar cuidado, né? é. Determinados cuidados. Né? Então, Mas fazendo um ajustamento criativo aí, né, Ju, nisso que você trouxe, o marido pode chegar e pode ir direto falar pode. com a mulher e o filho, né? Isso, E a sim. mulher pode acolher aquele Uhum, carinho, né? uhum, Assim, uhum. da forma que for possível acolher. Se Sim. você está com as mãos ocupadas, dando banho na criança, às vezes acolher é levantar o rosto, né? Levantar o rosto e dar um beijo, né? E Sim. soltar o beijo no ar, né? Às vezes é essa É, forma possível isso, de acolher, né? isso. E é o que a gente fala, quando as tarefas aumentam na maternidade, o carinho do outro, muitas vezes, é dividir tarefas, né? É É, verdade. então, a gente vai se ajustando criativamente, né? Dentro da nossa abordagem, esse é um conceito muito importante para cada situação que se apresenta, né? O Uhum, importante é que a gente não deixe de regar esse amor uhum. que a gente tem pelo outro, né? Isso, isso. Então, é muito comum também demandas de estresse relacionados a eventos da vida, né? Casais onde um dos cônjuges passa por uma situação de luto, que é o tema da próxima live, né? E Uhum, às vezes o outro, né, tem muita uhum, dificuldade de lidar com uma pessoa que era ativa, que era alegre, e que de repente fica uhum, reservada, fica uhum, triste, né? Fica mais uhum. sem energia, né? Então, às vezes é importante, né, entender para poder ajudar o outro nessas fases. Em Sim, transições de vida, como eu falei, a fase de namoro é uma, a fase de casamento é outra, a fase de filho pequeno é outra, totalmente diferente. E por sim. aí vai. São fases diferentes, né? E às vezes nessa transição o casal se perde, congela a Uhum, imagem que tem do outro de anos atrás e não atualiza essa imagem, né? uhum, sim. Uma É, coisa que eu me lembrei, Karina, é sobre a questão da fronteira, né? Da conjugalidade, a fronteira do casal. Quantas vezes eventos externos invadem também essa fronteira e como a forma como o casal lida com isso faz toda a diferença, né? Na manutenção da relação ou não. Eu me lembrei tanto de um casal que eu acompanho, né? Que eles têm muito essa questão de serem muito invadidos pelas famílias, né? De ambos na relação deles, como me lembrei de mim, né? De como todo o adoecimento da minha filha, né, que a gente precisou receber home care em casa. Então, como a nossa fronteira foi invadida por uma sim, questão muito concreta, né? E sim. que às vezes o casal também vai por isso, né? Porque foi muito invadido por questões externas e tá ali com a fronteira muito frágil. E às Sim, vezes isso vai gerando um distanciamento mesmo, né? Das duas pessoas é, que se não cuidarem, é, é, não cuidarem a relação, né? é. Finaliza Eu mesmo. achei muito importante você falar isso, Ju, porque uma coisa que às vezes os casais na pressa se esquecem é que temas que são incomuns, né, como esse que você trouxe, né, da sua filha, devem ser Uhum, acordados em casal, né? Então, sempre que uhum, eu for demandado por uma questão que é comum, né, com relação a receber pessoas em casa, com relação à educação dos filhos, com uhum, relação a decisões de bens comuns, né? É uhum. aguardar, conversar com o outro para se tomar uma decisão, né? Nunca tomar Sim, decisões que sim, dizem respeito isso. aos dois individualmente. Eu acho que isso é um dos Sim, pontos que gera muito conflito,
de um deles passar por cima do outro, porque tem mais experiência, porque entende mais, porque já viveu isso, né? E desconsiderar a opinião do outro, né? Sim. Você também falou, Ju, dessa coisa de crenças e valores que são herdados, né, por gerações antigas. Isso é um trabalho que eu gosto muito de fazer na clínica, né? Da gente poder conhecer, né? E eu gosto de fazer isso com eles juntos, né? Porque alguns conhecem a história familiar do outro, outros não conhecem, né? E você saber que história é essa, como eram os padrões de relacionamento, né? Na minha família, na sua família. O que você considera, a partir dessa história, relacionamentos de sucesso, né? O que é ter sucesso na relação para cada um, a partir da vivência familiar, né? Então, eu acho que isso também é uma demanda, né? De você não conhecer bem os valores e as crenças do outro, e isso, com certeza, interfere na relação, né? Com certeza. Tem aqueles casais que chegam para melhorar o que já é bom, viu? Não é raro, não. Tem também. Não necessariamente estão em crise, né? Isso. Então, eu acho que isso é uma questão, assim, de você considerar mesmo. Se você quer ir, né, para uma nova fase na relação, né? E você diz, não, então vamos melhorar aquilo que já está bom, né? Porque a gente quer galgar novos desafios, né? Por exemplo, mudança de país. Eu recebi um casal que ia se mudar de país e que resolveram buscar terapia, né? Para se fortalecer ainda mais para essa mudança, né? Então, é realmente para todos, né? As motivações são inúmeras, porque a terapia ajuda em todas essas situações. E como é que a gente escolhe, Karina, o profissional? Pois né? Eu fiquei aqui pensando, né? Eu coloquei esse tópico, Ju, porque eu acho que eu estava fazendo aqui, né? Eu recebo quase todos os dias contato de pessoas interessadas, né? Que me encontram ou no Google, ou através das nossas redes, ou por indicação, né? E o que eu percebo, Ju, é que às vezes a pessoa apressadamente só quer saber a disponibilidade de horário, né? E quanto custa a sessão. Não, é porque eu queria marcar um horário com você e eu queria saber o valor da sua sessão. E disse, gente, quer dizer, é uma relação que já começa de uma forma muito objetiva e prática, né? Quando, na verdade, é muito importante a gente conhecer a formação acadêmica, né, da pessoa. É psicóloga? Tem alguma especialidade, alguma formação em terapia de casais, né? Está ligada a alguma rede, né? Como essa do Centro Gestáltico de Fortaleza. Tem experiência com casais? Por exemplo, já no caso de casais homoafetivos, você já atendeu casais homoafetivos, né? Você já atendeu, recebi um casal onde um era autista, né? E o outro não. Você já recebeu casais assim, né? Então, eu acho que buscar essa ação dessa experiência, não só, vamos dizer assim, de títulos, né? Mas também uma experiência que está relacionada ao tipo de situação que você está enfrentando e que você gostaria de saber se a pessoa já tem algum tipo de experiência sobre isso, sobre o processo. E às vezes querem
E às vezes, assim, até a experiência de vida do terapeuta, né? Que pode, o cliente pode se sentir mais à vontade quando sabe que o terapeuta passou por uma situação parecida. Eu me lembrei não da terapia de casal, mas há umas 2 semanas atrás eu recebi uma cliente que ela teve um bebê prematuro e ela disse que me escolheu porque sabe, né, que eu tive os meus filhos prematuros. Então, assim, o quanto às vezes a nossa experiência pode fazer, né, abrir um caminho para o cliente. Da mesma forma o casal. Se a terapeuta já é casada, ou se já passou por um casamento, né? Ou se tem um recasamento. Às vezes o casal se sente mais à vontade também, a partir da experiência de vida, né? Nossa, do terapeuta. E pode ser um critério também. Hoje a gente tem uma vida muito pública, né, Ju? Muito. Assim, então, assim, as redes sociais, o Google, né, dão muita informação do terapeuta. Você fica sabendo na rede social que uma pessoa que você conhece segue também aquela terapeuta, né, para você poder pegar informações dessa pessoa, né? E não que, por exemplo, né, uma pessoa que não tem uma experiência de vida relacionada não possa atender, né? Não, de forma alguma. Às vezes é uma forma de empatizar, como você disse, né? A pessoa já sentiu a dor parecida com a dor que eu estou sentindo, né? Eu acho que é por aí, né? Exato. E aí, só para deixar registrado, no site do Centro Gestáltico, a gente tem uma página, né, individual para cada um dos nossos psicoterapeutas. Então, lá tem muitas informações da experiência profissional e um pouquinho da vida, né, de cada um, que eu acho que é uma coisa bacana para o cliente chegar lá, olhar a nossa página, olhar cada profissional, ver com qual mais se identifica, né, a partir daquela experiência. Super importante. E aí, um outro ponto, Karina, são as estratégias para dialogar com o parceiro relutante a parparticipar da terapia de casal. Isso é super importante. Às vezes um quer, sente a necessidade e o outro não quer. Oi, pode falar. Eu vou só voltar um pouquinho aqui, Ju, que eu acho que uma coisa que é muito importante, né? 2 coisas que eu acho que são muito importantes, é você perguntar sobre o processo terapêutico, né? Assim, você atende separado, ou você atende junto, né? De fato, assim, na terapia de casal, é importante atender os dois, né? Para ver a dinâmica da relação. É importante você saber qual é o tempo de sessão, né? Qual é a sua disponibilidade e a disponibilidade do seu cônjuge, né? Há uma flexibilização de atender por 1 hora, de atender por 1h30. Então, assim, o como funciona, né, o processo terapêutico, acho que é muito importante, que é sobre esse como funciona, que muitas vezes são geradas muitas fantasias, né? Então, você conversar com o terapeuta, né, sobre isso, para que não fique dúvidas. Também a questão da ética e da confidencialidade, né, que a gente não vai transmitir, né, as informações nem de um para o outro, né? Que às vezes diz assim, eu contei isso, doutora, mas eu não quero, né, evitar essa questão de segredos, porque o ideal é que o casal estabeleça essa transparência, né, e essa maturidade de conversar os dois sobre a relação. Então, o papel do terapeuta é estimular, né, que eles chegam muitas vezes, sabe, Ju, dizendo assim, não, doutora, sabe o que é? É porque o fulano, como se o fulano não tivesse ali, né? Não tivesse ali, é verdade. Acontece muito. E a gente diz, não, mas fale para ele, né? Fale para ele isso que você está falando para mim, né? Então, é estimular justamente essa comunicação, essa interação, né? E aí, nessa situação desses mitos, né, nessas dificuldades, então, é muito comum que um dos cônjuges ligue, né, ou um dos dois do par ligue super interessado em terapia, né,
eu vou falar com ele ou com ela, né? E aí depois assim, olha, infelizmente a gente não vai conseguir, né? O horário não dá certo, ou eu não consegui convencê-lo, né? Então, Uhum. eu pensei, né, da gente abordar isso também, porque é muito comum, né? Sim. Então, primeiro, eu acho que como todo assunto delicado e solicitar terapia, né, convidar o outro a fazer terapia de casal é um assunto delicado, a gente deve escolher o momento certo, um ambiente calmo, né, conversar sem Uhum. entrar em discussões, sem atrito, sem ser impositivo. Olha, a gente tem que fazer porque é a Uhum. minha última cartada, né? Sem ameaças. Uhum. Uhum. Deve Uhum. comunicar os seus sentimentos, né? Dizer assim, olha, eu estou precisando de ajuda, não estou conseguindo conduzir isso só. Eu acho que a gente não está conseguindo ter habilidade para lidar com essa situação. Então, comunicar os seus sentimentos, né? De por que você está buscando. Eu acho que Uhum. também enfatizar benefícios, né? Eu fui beneficiada por uma terapia de casal. Eu me tornei terapeuta de casal porque eu fui beneficiada pela terapia de casal. Uhum. Então, é Uhum. falar sobre isso, Uhum. que é para ouvir os dois, que não é para ouvir só um, tá? Uhum. Também falar sobre medo, sobre preocupações, deixar o outro falar. Ah, não vou não, porque o terapeuta vai querer me dar tarefa, vai querer dizer que o que eu faço está errado, né? Então é Uhum. importante que o outro tenha o espaço de dizer por que não quer, quais são os medos, quais são as preocupações, né? Outra questão é você propor um compromisso, né? Eu sempre faço o convite de vir para uma primeira sessão, né? Uhum. Vamos combinar uma primeira sessão, né? E aí vocês avaliam se vocês querem, se vocês não querem, como é que vocês se sentem a partir daquela sessão. Então, eu já tive situações de casais que vieram para uma primeira sessão e permaneceram, e situações de casais que vieram para uma primeira sessão e disseram, olha, não é isso que a gente está buscando, né? No caso, Sim. um casal que queria abrir a relação, mas Uhum. o outro não aceitava, e a gente esclareceu, né, sobre o Uhum. assunto. E aí Uhum. eles não, né? Elas, no caso, não quiseram dar continuidade, né? Uhum. E a outra coisa que eu acho super importante, né, assim, da gente ser paciente, ser compreensivo com o tempo do outro, que às vezes o outro não está preparado, né, de Sim. considerar, sabe, Ju, de fazer uma terapia individual, porque eu Sim. costumo dizer que quando a gente muda, muda todo o nosso sistema, né? Certo. Sim. Com Então, certeza. quando a gente muda, o campo muda. Então, se o seu par não está a fim de fazer a terapia de casal, faça uma terapia O com individual. foco em Uhum. relacionamento, com foco Uhum. em autoconhecimento, né? Uhum. E Uhum. também vá passando para o outro informações como essa, como o nosso site, como Isso. artigos sobre terapia de casal, como essa Isso. live, né? Uhum. Assim, que esclarece aspectos, para que vá desmistificando, né, o tema, né, para o outro. Isso. Karina, e tem outra coisa também. Um casal que faz terapia, às vezes ajuda muito no processo do casal, cada um fazer a sua Sim, individual, né? Quando isso é sim, possível, é muito legal. sim. Porque tem muitas questões individuais deles, né, que cada um traz para a terapia de casal. Isso, E que não é nosso papel enquanto terapeuta de casal trabalhar a individualidade, mas isso, sim a relação, né? isso. O casal é o cliente, né? Não é o cliente, não é cada um dos pares, né? Do cônjuge, não é. Né? Então, assim, às vezes fazer a terapia individual de cada um dá muito suporte para a terapia de casal, né? Porque tem Sim, as crenças individuais de cada um,
né? Tem o que cada um traz da sua história de vida para a relação. Às vezes não consegue se atualizar naquela relação, né? Traz as crenças todas de relações passadas, traumas de relações passadas e que nessa atual não existe, mas ficou marcado em mim, aí eu trago junto, o que atrapalha bastante, né? O relacionamento saudável. Então, terapia individual para o casal também é legal, né? Assim, e é muito legal isso que você falou, Ju, porque tanto o terapeuta individual às vezes indica a terapia de casal, né? Quando o tema é muito recorrente, né? Como a gente, como você falou agora, identifica e encaminha para terapia individual, né? Assim como para outros profissionais, né, Ju? Às vezes a gente percebe a necessidade de fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Ou encaminhar para um fonoaudiólogo, né? Para um outro especialista, e a gente faz esse encaminhamento, né? Sim. Muito importante. E como é o processo terapêutico em si? O que é que a gente faz, Karen? No processo? Como é que é lá no set terapêutico? Então, eu acho que é muito importante, assim, né, acolher. Eu acho que é o primeiro verbo que a gente usa, né, Ju? Acolher desde o momento que a pessoa entra em contato com você, né? Não atender no meio da rua, né? Porque você não sabe como é que aquela pessoa está chegando, né? Então, o primeiro passo é ouvir, entender por que a pessoa está buscando, né? Se ela já combinou isso com o outro, né? E eu gosto muito, Ju, de marcar uma primeira sessão com os dois, né? Porque a gente vai estar trabalhando ali a relação. E esse convite, normalmente essa primeira sessão, ela é um pouco mais longa, né? Para ouvir essa necessidade, né? Às vezes as necessidades são diferentes, né? Para a relação, e é importante que eles até estabeleçam ali as prioridades, né? A expectativa, né? Que cada um faz. Isso. E é o momento da gente também falar de como a gente trabalha, né? De acertar a questão contractual, né? Dos encontros, da periodicidade, que quando a gente lida com casal é complexo, né? Eu já peguei casal que um trabalhava embarcado, então os horários são diferentes, que casais de outros países, né? De Portugal, da Flórida, e que você tem que se ajustar aí a esses horários. Ouvir sempre os dois, né? Fazer esse movimento de um escutar o outro, né? Lembrei agora de uma situação que a cliente disse assim: eu não me sinto vista por ele, né? Aí eu fiz um exercício assim de levantar, então vamos levantar. E eu quero que você observe, né, a sua companheira. Observe o brinco que ela está usando, com a cor de cabelo, né? Observe, né? Veja o que você percebe no outro. E às vezes um simples exercício, uma simples dinâmica faz um movimento de o outro prestar mais atenção, né, ao seu companheiro, né? Na Gestalt as coisas se atualizam, né, Ju? Então, o que traz numa sessão pode não ser o que traz na outra. Sim. E é o que surge naquele momento que a gente vai trabalhando. Para alguns casais, como em situação de separação, eu delimito um tempo de terapia, porque de cerca de 12 sessões, porque eu acho que é difícil para eles sustentarem, né? E aí a gente faz já vamos dizer, facilita esse processo da conjugalidade para a parentalidade, né? E eu acho assim que tem muito amor
sabe, no processo terapêutico. Eu acho que você, enquanto terapeuta, tem que estar muito disponível, né, para essa relação, para esse casal, né, sempre convidando eles a percorrerem o caminho, Sim. nunca impondo, né? Eu acho que sempre convidando é um outro verbo que eu gosto muito de usar, né? É o convidar, né? E outra coisa que eu acho que é importante, sabe, Ju, dentro do trabalho, é você permanecer. Então, quando existem os conflitos, as brigas, né, de você permanecer ao lado daquele casal, né? Não abandoná-los, né? Nem na finalização apressada de uma sessão, nem na finalização de, vamos dizer assim, de reduzir, né, o tempo de encontros, né, mas permanecer. E também chegar o momento de deixar ir, né? Eu acho que às vezes você percebe que o casal está mais maduro, o casal se sente mais seguro, e de você apoiar também essa saída, né? Sim, sim. É uma coisa que a gente faz muito ao longo das sessões, é facilitar mesmo essa questão da comunicação, né, Karina? Sim. Que eu acho muito importante. Eu me lembrei de uma sessão que o casal, eles estavam, eu atendo online, né, esse casal. E aí uma dizia assim, Juliana, ele isso. Aí ele vai dizer, interromper, Juliana, mas ela isso. E eles estavam falando pra mim, né? E aí eu disse, minha gente, peraí. Eu interrompi e disse, vamos fazer o seguinte, quero que vocês fiquem um de frente pro outro. Nesse dia eles estavam no mesmo local, né? Quero que vocês fiquem um de frente pro outro. E agora, isso que vocês estão falando pra mim, vocês vão falar um para o outro. Então, respira, olha, né? Fulano, olhe para fulana, aí fez o exercício do olhar. E agora, que tal falar um para o outro? E aí, eu fui tentando só facilitar assim, enquanto um interrompia, eu disse, deixa ela terminar de falar, tenta receber. Como é que você recebe? Aí ela terminava e ele, né, ia responder. Então, facilitar esse processo de comunicação que acontece em casa, né? Essa questão do fala para todo mundo, menos para aquela pessoa para quem você realmente deveria falar, né? Isso. Facilitar esse processo de comunicação ajuda muito, tanto na separação mais saudável, né? Como no processo de reconciliação também. Isso tem muito a ver com a forma como a gente funciona lá fora, né? Então, a gente funciona ali na terapia do jeito que a gente funciona lá fora. Isso que você falou. A gente tem a história de falar para os outros, né? E não com o outro e para o outro. Então, eu acho que, de fato, né, tem muitos ganhos, sabe, Ju? Porque você tem a oportunidade de não levar para a terapia individual o seu conflito com o seu cônjuge, mas de, junto com ele, superarem, né, com o seu parceiro, junto com ele, superar aquela dificuldade. Né? Isso, é verdade. E como é importante, né, uma terapia... A terapia, de uma forma geral, ela é muito importante, né? Sim. Mas, assim, o casal, já que a gente está trazendo aqui, como é importante a terapia de casal para esse funcionamento, né, de cada um. Porque interfere a relação conjugal, né, interfere diretamente na minha vida individual, né, já que eu estou ali. Aprender a respeitar os ritmos, né, Ju? É tão comum os casais terem ritmos diferentes em vários temas, né? E outra coisa que eu acho muito importante é a questão de cada um se responsabilizar, né, pelas suas ações e pela relação. Olha, a responsabilidade pela melhoria da relação é de cada um, né? Não jogue para o outro a responsabilidade, né? Tipo isso que você falou, não, porque a minha mulher antes, toda vida que eu chegava em casa, me abraçava, me recebia, agora ela não faz mais isso.
Tá, e qual a sua responsabilidade para manter Isso, essa harmonia, exato. né? E o que foi que mudou, né? Será que E tem um pequenininho aí, né? Que mudou o contexto exatamente. também, né? Então, atualizar mesmo a relação. Isso. Com Isso é certeza. importante. Então, estamos chegando aí ao fim, né, Ju? Sim. Já estamos aqui nos finalmente. Eu não consegui acompanhar tão bem aqui se teve alguma pergunta, É, só tive mas alguns comentários, mas eu queria saber se vocês, minha gente, vocês têm alguma pergunta para fazerem? Eu só vi que algumas pessoas gostaram, né, da nossa fala e concordando, mas pergunta mesmo. Se quiserem fazer, a gente está aberta. Deixa eu ver aqui. Bom, a live vai ficar gravada, né? Para quem não pôde assistir agora, pode assistir em outro momento. E eu agradeço muito, Karina, mais uma vez essa conversa com você. Eu acho que foi bem esclarecedora, né? Assim, bem desmistificadora mesmo da terapia de casal. Espero que ajude pessoas, casais, né? A escolherem, buscarem ajuda profissional, né? Buscar ajuda é um jeito da gente não desistir também da gente, né? Da nossa relação. Então, é isso. Agradecer as pessoas que estiveram aqui. Foi E a você, a gente ótimo, se gente. encontra. Isso aí. Gente, muito obrigada. Sigam aí o Centro Gestáltico, sigam a rede, tem muita informação legal. O Centro Gestáltico, né, trabalha também com formações, então se você está escutando essa live e é nossa colega, né, nós temos uma formação em terapia de casal e família, com pessoas, né, muito experientes, né, que são professores da formação, né, a gente está precisando de mais pessoas, né, para atender casais e famílias, que eu acho que é um sistema, são sistemas muito importantes, né, de serem cuidados, tá bom? Obrigada, Juliana, pela Obrigada, oportunidade. Karina. Um beijo. Beijo, Tchau, pessoal. querida. Tchau, tchau. Tchau.